Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos. Bom, galera, como eu vi, vocês gostaram muito nessa segunda-feira que eu trouxe os 5 maiores Judas da história do Santos. Eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo, deram bastante sugestões de jogadores, então eu decidi fazer a parte 2, tá bom? Lembrando, se você não ver algum jogador que você achou traíra nessa parte 2, vou recomendar para que você assista na parte 1, aí depois, se realmente faltar alguém, você deixa nos comentários. Beleza? Bom, sem muita enrolação, vamos começar aqui o vídeo dos 5 maiores Judas da história do Santos, parte 2. Bom, o primeiro da lista de hoje, eu começo com ele, Eduardo Sacha. O Sacha, que tinha vindo para o Santos em uma troca com o Zeca, que estava no vídeo de ontem, inclusive, ele veio do Internacional. O Sacha hoje está com 33 anos, está jogando pelo RB Bragantino. Na época do Santos, ele ficou de 18 a 2020, não conquistou nada, fez 104 jogos e 23 gols. Olha, a passagem do Sacha, ele começa bem no Paulistão de 18, depois acaba indo mal, perde a vaga no time titular, e depois, em 2019, o Sampaoli barra ele, afasta ele. Só que ele pede para o Sampaoli mais uma chance. Ele convence o Sampaoli, é importante na campanha de 2019, no vice-campeonato brasileiro. Só que onde vem a trairagem do Sacha, que prova que o Luan tinha razão e que o Jorge estava certo em cobrar ele daquela forma no campo, no clássico que acabou em 1-1 contra o rival do Morumbi. A trairagem do Sacha, que eu vi ele ser Judas, foi durante a pandemia. Durante a pandemia, vários clubes toparam e entraram em acordo com os jogadores para reduzir o salário 75%. Na época, foi até debatido que o Santos fez isso sem consultar os jogadores. Mas, independente disso, eu acho que era um momento que a empatia teria que estar em primeiro lugar. Ali já começou um pouco as trairagens do Sacha. Porque, assim, eu sei que com o José Carlos Pérez é difícil acreditar que ele pagaria o restante do salário lá na frente, que ele pagaria o que já estava devendo, ainda mais o clube em transfer ban, né? E o que acontece? O ponto que me fez pegar um pouco de raiva do Sacha foi que, assim, quando saiu a notícia que os clubes poderiam voltar a treinar, que os campeonatos iriam voltar daqui 15 dias, mais ou menos, se eu não me engano, foi essa notícia. O Santos voltou a treinar. E todo nesse período de preparação para voltar, o Gesualdo, treinador do Santos na época, trabalhou com ele e com o goleiro Everson de titular. E o que me incomodou muito no Sacha é que em nenhum momento ele ameaçou ir na justiça pedir rescisão. Mas só foi o Sampaoli ir para o Atlético Mineiro e pedir a contratação dele. Que aí ele dormiu no papo do Sampaoli, acionou a justiça na véspera da volta dos jogos. Então ele fez o Santos fazer toda a preparação com ele de titular e depois ele foi lá e falou: não vou ficar aqui, vou colocar o clube na justiça. Bom, no final o Atlético Mineiro pagou uma grana lá para o Santos para liberar o jogador e o jogador acabou indo para o Atlético Mineiro. E acabou sendo traíra, até porque ele estava no esquecimento no cenário do futebol e reencontrou o seu bom futebol aqui no Santos. Não era craque, não era gênio, mas era um bom jogador. Bom, o segundo dessa lista é Yuri Alberto, que hoje está no rival de Itaquera e tem 24 anos. Ele jogou no Santos, ele subiu e teve as suas primeiras oportunidades em 2017, ficou até 2020, não ganhou títulos, fez apenas 28 jogos e 3 gols. Bom, a parte que assim, você pode falar, pô, o Yuri Alberto, como ele foi ingrato e Judas se mal jogou.
A real é o seguinte, galera, o empresário dele e ele pediam muito oportunidades. Pô, me dá uma oportunidade, me dá uma chance. E os treinadores na época não gostavam muito dele. Só que o que acontece? O Gesualdo cedeu à pressão e começou a dar oportunidade e sequência para Yuri Alberto. Para te falar a verdade, eu acho que ele pegou até uma sequência de 3 bons jogos, que foi até antes da parada por causa da pandemia. Só que logo depois, durante a pandemia, ele ganhou essa sequência e pediu para renovarem o contrato dele. A real é que ele queria uma sequência e oportunidade para valorizar no mercado. Dane-se o Santos, dane-se eu querer fazer história com o clube que me criou. Ele só queria um contrato valorizado. Até então, ele estava ficando sem contrato e seu empresário falou assim para Santos, que era o time que já tinha o jogador, e para o Internacional, que na época tinha um interesse no jogador. Quem pagar 10 milhões em luvas, leva. E eu acho que nessa época, eu sei que o jogador tem que pensar no seu lado, financeiro, profissional, mas eu acho que faltou empatia no Yuri Alberto de entender a situação do Santos, ter dado mais uma chance para o Santos. Ele disse em podcast que ninguém fazia questão dele ficar lá, mas também não era bem assim. Eu acho que na situação do Yuri Alberto teve muitos erros da diretoria, teve falta de empatia dele e também do seu staff, do seu agente, empresário, mas enfim, eu acho que ele poderia ter tido um pouco mais de empatia antes de sair do Santos de forma gratuita. O Santos só ficou com uma porcentagem maior em uma futura venda. Ao invés de ganhar 4%, 5%, ganharia 10%. Bom, indo para o terceiro dessa lista, nós vamos para o Gabriel Barbosa. Bom, o Gabriel Barbosa sempre dividiu opiniões. Alguns chamavam ele de Judas, outros falam, não, tem que ver o lado profissional. Mas depois dessa última novela que aconteceu ali em dezembro, entre Santos e Cruzeiro, e depois ele fechou com o Cruzeiro, pelo menos 90% já vai mais para o lado do traíra. Bom, o Gabigol tem 28 anos, joga no Cruzeiro, jogou no Santos de 2014 a 16. Na real, acho que tem um erro na arte, até peço desculpa, ele começou em 2013 no Santos. Aí ele ficou até 2016, quando foi vendido para a Inter de Milão, e voltou em 2018, né? Ele estava largado, esquecido lá na Europa. Ninguém falava mais dele. Chamava ele de fracasso, né? Bom, ele foi campeão pelo Santos, na real, bicampeão, 2015 e 16 pelo Paulistão. Fez 206 jogos pelo Santos e 83 gols. Bom, o Gabigol foi muito bem aqui, isso daí não posso negar, mas foi um jogador que reencontrou seu bom futebol no Santos. O que me incomoda do Gabigol não foi sair do Santos para o Flamengo, porque a gente tem que pôr os pingos nos is, que muita gente ainda dorme no ponto que o Santos tentou comprar ele da Inter e o José Carlos Pérez nem tentou e nem ligou. Acabou o empréstimo, o Santos tentou outro empréstimo e recusado de bate-pronto pela Inter. O Flamengo chegou e comprou ele. Ali eu não colocava o Gabigol como traíra. Agora, dele fazer os gestos dele quando fazia gol contra o Santos, cara, isso foi sempre dele, mas o que me incomodou muito, muito mesmo, foi esse último capítulo. Esse último capítulo, para mim, foi a gota d'água, porque ele teve a chance de ser a cara da reconstrução, de ser esse cara, de assumir a responsabilidade, mas ele foi pipoqueiro. Ele foi para o Cruzeiro, porque ele viu que o Santos estava com o planejamento atrasado, aí foi para o Cruzeiro, foi eliminado na semi do Mineiro, né? Não tá jogando nada, tá sendo cobrado pela torcida do Mineiro, do Cruzeiro, perdão. E assim, só para finalizar essa questão do Gabigol, só que ele teve a chance de assumir um protagonismo aqui e ser a cara da reconstrução. E no principal momento ele virou as costas para o clube formador. Então, Gabigol, que você continue no Cruzeiro e que o Santos nunca mais, repito, nunca mais especule o seu nome aqui. Beleza? Bom, próximo nome, deixa eu ver quem está aqui. Caio Jorge, de 23 anos, também no Cruzeiro. Jogou no Santos de 2018 a 21. Nenhum título, 84 jogos e 17 gols.
Bom, o Caio Jorge era um jogador mediano ali para razoável. Nunca foi craque aqui no Santos, acho difícil virar craque, mas não é bagre. Enfim, o Caio Jorge, o que irritou a torcida santista, eu sei que ele ficou no período Pérez e período Rueda. Aí é difícil também acreditar nesses caras, né? São dois mandatários que acabaram com o clube. Mas enfim, o Caio Jorge em 2021 viu que o Santos estava em um desmanche, né, daquele time da Libertadores. Só que o Caio Jorge foi uma das únicas peças que, pelo menos pelo que eu lembro, que o Rueda tentou segurar. Só que como ele estava em fim de contrato, imagina que é o pior presidente da história do Santos, Rueda, contra o Juliano Bertolucci, um dos melhores empresários. Então, acabou não renovando. O Rueda, na época, contratou uma baciada de jogador aí do Bertolucci, inclusive trouxe até o Diniz, que, se eu não me engano, também era agenciado pelo Bertolucci como treinador, para conseguir agradar e renovar com o Caio Jorge e ganhar dinheiro. O que aconteceu? Santos ficou aí com um monte de bagre, mediano para bagre, até treinador ruim, que na minha opinião o Diniz é péssimo, ridículo, uma piada. Né? No Santos ele foi patético. E assim, e o Caio Jorge foi embora e deixou migalhas para o Santos. Sem contar que depois, quando o Santos estava numa má fase, que com o Rueda isso era normal, o Caio Jorge tuitou: o problema era o atacante, tirando sarro da torcida do Santos e da instituição. Então, por isso, ele acabou entrando nessa lista de Judas. Bom, vamos para o último nome aqui. Bom, esse aqui foi o pessoal que pediu bastante, do Antônio Carlos Zago. Para você que é novo e não acompanhou, Antônio Carlos Zago foi um zagueiro com um currículo pelos rivais do Santos, pelo Santos, e conquistou bastante títulos, inclusive teve passagens pela seleção. Hoje o Antônio Carlos Zago está com 55 anos e é técnico do The Strongest. Na real, sua carreira de técnico ela foi construída mais pela Bolívia, seleção, Bolívar, enfim, porque ele é um técnico fraco, né? Enfim, o seu tempo de Santos, ele ficou 2004 e 2005, onde ele fez apenas 9 jogos, e depois retornou em 2007, onde uma lesão grave que ele teve durante o Paulistão tirou ele em boa parte da temporada e fez com que ele perdesse a titularidade. Mas querendo ou não, apesar dele ser um reserva direto, está no currículo dele o Brasileirão de 2004 e o Paulistão de 2007 que ele conquistou pelo Santos. 31 jogos e 1 gol. Olha, gente, por que o Antônio Carlos está aqui? Olha, além da passagem dele não ter sido grande coisa, vocês estão vendo que ele era zagueiro e ele está jogando com a 10 dentro da Vila Belmiro. Sabe o que é isso? Ele já estava no Santos, tinha falado que iria se aposentar, né? E o Luxemburgo, na época técnico, até se davam muito bem, e o Santos queria fazer uma homenagem para ele pelo fim de carreira, deu a camisa 10 de Pelé na mão dele e falou: ó, esse jogo você vai jogar com a 10. Fez uma boa homenagem, não precisava ser uma baita homenagem, porque também não é ídolo, né? Mas fez uma homenagem legal para ele. Sabe o que ele fez no ano seguinte? Foi para o rival de Itaquera. Inclusive, existe um boato muito forte, que eu até acredito que seja verídico, que ele já trabalhava para o rival de Itaquera, seja como jogador ou dirigente, como jogador do Santos. Ele estava aqui jogando e trabalhando para o rival de Itaquera. Por isso é mais um ingrato aí na lista, é mais um Judas na história do Santos. Bom, galera, o vídeo é esse aí, tomara que vocês tenham gostado. Lógico que tem mais nomes para colocar aí, tá bom? Mas eu acho que esses 10 tá ok. Se der, dependendo como for também esse vídeo, faço a parte 3. A parte 1 tá aqui, tá? A parte 1 vai estar aparecendo aqui para você, é só clicar e assistir. Tá bom? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.